Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 9. Quem achou pode dar um amém? Amém. Glória a Deus. Do verso 1 em diante, diz assim o texto sagrado: Quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. E os discípulos de Jesus lhe perguntaram: Rabi, quem pecou? Ele ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus lhe respondeu: Nem ele pecou, nem os pais dele, mas isto aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. Devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E tendo dito isto, cuspiu na terra, fez lodo com a saliva e aplicou nos olhos do cego. E disse: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. E o cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os seus vizinhos e os que dantes o tinham visto a mendigar, perguntavam dizendo: Não é este o que ficava assentado pedindo esmolas? E alguns diziam que era ele, outros diziam: Parece com ele, mas ele mesmo dizia: Sou eu. Oh, glória a Deus. Verso 18: Os judeus, porém, não acreditaram que ele tivesse sido antes cego e agora via. Então, enquanto não chamaram os pais do homem para confirmar, então perguntaram-lhe aos pais dele: Este é vosso filho? É este que vós dizeis ter nascido cego? E como é que ele agora vê? E então os pais responderam: Sabemos que esse é nosso filho e que nasceu cego, mas agora como vê, ou quem lhe abriu os olhos, não sabemos. Tem idade, interrogai-o e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, pois já os judeus haviam resolvido que quem confessasse ser Jesus o Cristo seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: Tem idade, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhe disseram: Dá glória a Deus. Sabemos que este homem que tu dizes que te curou é pecador. E respondeu ele dizendo: Se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Diga glória a Deus por essa palavra. Senta dando glória ao poderoso nome de Jesus. Oh, glória. Glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Glória a Deus. Jesus vai revelar a sua obra, o seu poder de manifestar milagres, anunciando assim, manifestando assim o reino de Deus, o seu reino, através da vida desse homem que o texto vai dizer que é cego. E diferente de outros episódios, João vai trazer uma narrativa nesse texto, bem taxativa, vai dizer que ele é cego de nascença. Óbvio que para Jesus não há absolutamente nenhuma diferença entre curar uma enxaqueca e curar uma paralisia cerebral. Não há absolutamente grau de dificuldade que seja medido para Jesus da diferença entre levantar alguém de um coma e levantar um Lázaro que já está sepultado há 4 dias. Nós entendemos isso perfeitamente, amém, igreja? Como disse o profeta Isaías: todas as coisas lhe são possíveis e coisa nenhuma lhe é difícil.
Haveria alguma coisa difícil para o Senhor? De modo algum. Para Ele não faz absolutamente a menor diferença no que tange para nós sobre essa questão de grau de dificuldade, mas a verdade é que para nós faz toda a diferença. Faz diferença em como nós reagimos, faz diferença em como nós sentimos, faz diferença em como nós testemunhamos entre um milagre e outro, dado ao grau de dificuldade que aquilo não é para Deus, mas dado ao grau de dificuldade que aquilo é para nós. Eu poderia chegar aqui nessa noite e dizer: olha, irmãos, eu cheguei aqui com uma dor de cabeça muito grande, eu cheguei aqui com muita dor de cabeça, mas enquanto os louvores eram ministrados e a igreja adorava, de repente, imediatamente eu fui curada. E aconteceria isso aqui, alguns glórias e alguns aleluias se manifestariam nesse culto de adoração, pela bondade, pela misericórdia de Deus. Oh glória, o Senhor curou, o Senhor repreendeu a dor de cabeça que a irmã Camila estava sentindo. Agora, eu imagino que você reagiria bem diferente se de repente tivesse aqui, por exemplo, um cego de nascença, que já está acostumado a vir aos cultos de domingo, e de repente, no momento de adoração, imediatamente, na hora, ele começasse a gritar: gente, para o culto, eu preciso testemunhar. Fala, moço, o que foi? Vocês conhecem a minha história, eu venho a essa igreja desde que eu sou pequenininho, desde o ventre da minha mãe, todo mundo sabe que eu sou cego, mas eu queria dizer que eu estou vendo as flores vermelhas no altar, eu queria dizer que eu estou vendo a irmã pregando, eu queria dizer que eu estou vendo que o cabelo dela é comprido, eu estou enxergando. Jesus me curou. E aí, meu irmão, eu queria ver quem é que ia encerrar esse culto, né? Fica difícil terminar alguma coisa quando Deus começa, porque para Deus não há diferença, mas a verdade é que para nós há. Por isso João vai ser taxativo em falar da deficiência desse cego. Ele vai querer dizer o seguinte: Jesus curou muitas pessoas, por diversas vezes ele manifestou sinais milagrosos. Houve um leproso que chegou diante de Jesus e disse: se tu quiseres, tu podes me limpar. E ele disse: eu quero. Quando? Agora, ser limpo. E imediatamente, na mesma hora, ele foi limpo. Numa outra ocasião, Jesus chegou ao paralítico que jazia 38 anos no tanque de Betesda e disse para ele: homem, queres ficação? Ele diz: eu queria, mas toda vez vem homem, quer ficação? E ele diz: eu quero. Ele diz: então levanta, toma a tua cama e anda. E na hora o homem levantou e andou. Tantas curas, tantos milagres. Pedro recebe Jesus na casa de sua sogra e diz: olha, está acamada, está tão mal, que está na cama. Impõe as mãos sobre ela e a febre a deixou imediatamente. Do outro lado vem Jesus com os seus discípulos, e adiante dele vem um cortejo fúnebre, é o filho da viúva de Naim. Ela vem muito chorosa, as carpideiras vêm aumentando o pranto atrás dela, e Jesus para a caravana. Quando o esquife passa, ele toca no esquife, ele é tão poderoso que ele dá vida para o esquife, o esquife dá vida para o moço levanta do esquife e ele devolve o menino para sua mãe. Jesus ressuscita o menino na hora. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Poderoso é o nome de Jesus. Aleluia! Foram muitos milagres, muitas curas que Jesus realizou. Eu não sei, abriu o eco aí, agora eu não vou conseguir me ouvir duas vezes, viu? E diante de tantas curas, nunca houve uma cura em que chamasse tanta atenção no relato, trazendo taxativamente a deficiência da pessoa, ou falando do seu mal. Eu preciso que abaixe as PAs da igreja, eu estou me ouvindo muito forte duas vezes, tá bom? Nunca houve tanta expectativa e tanta especulação em torno de uma cura que Jesus acabara de realizar, como a deste cego, relatado no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 9. Justamente porque o texto vai dizer que ele era de nascença. Talvez você diz: irmã Camila, e o que é que nós temos a ver com esse cego? Onde é que nós nos encontramos com esse cego? Será que é na nossa cegueira? Se é na cegueira, eu não sei, mas que é na deficiência humana, com certeza.
E por que não outros milagres? Por que não outras situações para poder confirmar a nossa identificação na deficiência de alguém? Primeiro, porque essa daqui foi muito especulativa. Segundo, porque é o único que eles vão trazer tão taxativamente a necessidade de dizer que ele havia nascido assim. E quando eu vejo a necessidade de dizer que ele havia nascido assim, eu me irrito, eu me indigno comigo mesma, e sei que tem outras pessoas aqui que, dado ao grau de maturidade que já chegaram na fé, que já chegaram em Deus, também sentem a mesma indignação consigo mesmo, quando percebem que estão lutando contra a natureza humana há muito tempo. Pessoas que estão lutando contra o seu eu caído. Pessoas que já chegaram a um nível de maturidade tão grande que não necessariamente lutam contra a sua deficiência, porque já entenderam que ela não tem cura. Meu pai era assim, minha mãe era assim, lá em casa todo mundo era assim. E se fosse alguma coisa que foi adquirida, aquilo que é aprendido também pode deixar de virar habitual. Não pode ser esquecido, mas pode deixar de virar habitual. Agora, aquilo que é nascido da gente, não se consegue esvair-se com tanta facilidade. Não é porque você tem um dedo torto que você consegue cortá-lo só porque ele é torto. Não é porque você sabe que pisa torto que você chega no médico e diz: arranque a minha perna torta. Você nasceu assim, nasceu e já está há tanto tempo assim, que com o passar dos anos é mais fácil conviver com a sua deficiência do que ter que se readequar depois de tanto tempo andar com ela, a viver sem ela. É por isso que algumas pessoas que tinham uma série de deficiências na época e viviam segundo a lei que Deus confiou a Moisés, na lei do Levirato, na lei de Levítico, aonde a esmola não é para colocar o deficiente numa posição de mendigo, aonde a esmola, que é dita entre nós como esmola, mas na verdade é nedevá, que significa oferta da mão direita, aceita pela esquerda, era uma lei que o Senhor criou e confiou a Moisés para dar ao deficiente dignidade de viver na sociedade, uma vez que ele não podia entrar dentro do templo, uma vez que ele não poderia ser aceito e ter, vamos dizer assim, a sua carteira assinada para ter algum vínculo empregatício. Então foi uma maneira que Deus criou para que ele não fosse excomungado, para que ele não fosse excluído nem da religião e nem da sociedade. Tanto que quando Pedro vai dizer para o coxo que ficava na porta do templo chamada Formosa, e vai dizer para ele: não tenho prata nem ouro, a vergonha não é do pedinte, ele está pedindo, a vergonha é de Pedro, de não ter como cumprir a lei diante do deficiente. Então, algumas pessoas, por causa disso, elas eram até aconselhadas a que não tivessem a cura. Era como algumas pessoas que não querem abrir mão de um auxílio para continuarem na situação em que estão, uma vez que não conseguem ter outro meio de vida. Por isso, a algumas pessoas lhe é interessante que não mude a situação que está. Mas por mais que você não tenha condições ou não possa mudar a situação que você está vivendo, isso não faz com que você tenha paz consigo mesmo para viver como está vivendo. A verdade é que nada do que nós temos que irrita as pessoas, irrita mais a elas do que a nós mesmos. Mas Camilo, o que você está dizendo? Estou dizendo que condenação de ninguém deixa a gente tão mal quanto a nossa própria culpa. É isso que eu estou dizendo. Eu posso olhar para você, apontar o dedo e querer te acusar de tudo que é coisa, dizer você é isso, você é aquilo, você não faz assim, você não faz assado, e essas coisas vão ser pejorativas, essas coisas vão ser desagradáveis, essas coisas vão revelar a pior visão que eu tenho de você. Isso vai ser muito ruim, mas com o passar do tempo você vai ficando raçudo, com o passar do tempo você vai ficando calejado, com o passar do tempo você vai entendendo que o que as pessoas falam sobre você pode dizer muito
muito ao seu respeito, mas não diz tudo sobre você. Pode dizer alguma coisa sobre a sua reputação, mas não tem o poder de definir o seu caráter. Você vai compreendendo que o que as pessoas pensam a seu respeito nem sempre é compatível com o que Deus diz a seu respeito. Vai aprendendo que as palavras dos homens do lado de fora não têm o poder de determinar a sentença que Deus já estabeleceu do lado de dentro. Então você vai manobrando, vai vivendo, vai sobrevivendo. Agora você consegue escapar de mim, você escapa do seu vizinho, você escapa das coisas que sua mãe te disse, você escapa das coisas que seu pai percebe, das falhas que seu pastor localiza. Você vai para um shopping, você contrapõe com o entretenimento, você encontra afago na palavra de Deus, você esquece esse jugo através da oração, mas você não consegue fugir. Quando não é da minha boca, quando não é da boca dele, mas quando você não precisa de um espelho. Tão grande é a constatação que você descobriu da própria incompetência. Aí não precisa ninguém dizer nada, pelo contrário. Aí todos que estão à sua volta e que não veem como você se vê, podem dizer assim: rapaz, não é assim não, não é isso não, você é isso, você é aquilo, falando coisas boas a seu respeito. Mas se você tiver uma constatação factual de quem você é, não importa o que todos dizem. A voz da nossa consciência, ela é tão forte, que a gente tem que vigiar para ela não virar o nosso Deus. De tão forte que ela é, de tanto poder que ela tem de nortear a gente. John Piper vai dizer uma coisa que eu nunca mais vou esquecer, e tremi quando li a primeira vez. Ele disse assim: se o Deus que você diz adorar nunca discorda de nada do que você decide fazer, é bem possível que você esteja adorando uma versão idealizada de si mesmo. Mãe Camila, do que você está dizendo? Estou dizendo de uma consciência. E o poder que a consciência tem de nortear a nossa vida, ela é tão grande, que se a gente não vigiar, ela vira nosso Deus. Por quê? Porque ela é muito forte. A consciência é a luz da alma. A consciência é a voz pela qual Deus muitas vezes usa para nos direcionar a caminhar pelo lugar certo. Por isso Paulo vai dizer por algumas vezes: preservando a boa consciência. A consciência seria a nota, o timbre da voz que o Espírito Santo usa quando quer fazer-nos entender que nós estamos errados, mesmo que todos estejam dizendo que nós estamos certos. Então é desse nível que eu estou falando. É quando você já chegou ao nível de discernir a voz da sua consciência, e quando ela tem poder de fala dentro de você, ela não fala sobre o que os aplausos dizem depois do que você canta, ela não fala sobre os elogios dos comentários da foto que você publica, ela não compactua a voz do que o povo vê quando olha para o seu estereótipo. Ela conhece as deficiências que nasceram com você. Só que a consciência não é amiga nem inimiga, ela é consciência. Se a consciência é amiga, já não é consciência. Se a consciência é inimiga, também não é consciência. A consciência é uma balança que deve ser justa para ser boa. Mãe Camila, o que você está dizendo? Por isso, João vai falar categoricamente: se teu coração te condena, se a tua consciência te faz lembrar dos teus pecados, se a tua consciência joga na cara teu vício de pornografia, se a tua consciência te traz à memória todos os dias o dia que você traiu tua mulher, o dia que teu filho não te perdoou, o dia que você entrou em disciplina, o dia que você ficou excomungado, o dia que teu pecado não foi confessado, se a tua consciência está fazendo isso, se teu coração te sentencia, se o teu coração te condena, João vai dizer: maior é Deus
Eita, quem entende o mistério da graça manifesta aí, agradecendo a graça. Aí ele vai dizer: se teu coração te condena, maior é Deus que está no céu do que seu coração. O que ele está dizendo? Vai haver uma condenação. Deixa eu te falar. Vai haver justificativas. Melhor. Vai haver base. Vai haver lógica para a sua culpa. Sua culpa pode ser explicada. Eu posso explicar por que você sente culpa. Sabe por que você sente culpa? Porque tua culpa tem alicerce. Tua culpa tem motivo. Então ela é muito bem construída e por isso ela, te arrebenta. Quando eu prego a graça, fica difícil para essa consciência que está vindo, marretada pela culpa, entender que essa graça tem explicação, mas não tem muita lógica. Por quê? Porque você lembra que se sente culpado pelo que você fez. E de repente eu ministro sobre a sua vida a graça. O que é isso? Favor imerecível. Só que a sua consciência estabelece a medida da sua balança de condenação baseado no que você faz. E aí quando você recebe perdão, não pelo que você fez, mas pelo que alguém fez, se colocando no seu lugar. Então João vai dizer: se teu coração te condena, se lembre que maior é Deus do que o seu coração. O que ele está dizendo? Não fique com o que você tem explicação. Fique com o que Deus disse. Fique com o que Deus falou. Fique com o que Deus determinou a seu respeito. O que ele determinou? Foram várias determinações. Por exemplo, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Vez ou outro o diabo vai tentar usar um dedo de acusação para tentar lembrar de onde ele me tirou. Mas o que o Senhor está dizendo? Portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito, segundo a voz, a vontade e a palavra daqueles que Ele o chamou. Agora, a verdade é que é muito difícil conviver com essas deficiências. Oi, irmã Camila, por que você está pregando de deficiência? Porque eu desafio um homem aqui a levantar e dizer que não tem nenhuma. Se ele tiver ousadia para levantar aqui e dizer que não tem nenhuma, a própria existência dele sobre esta terra já prova que ele não é coerente. Já era para ter sido tomado? Já era para ter sido levado? Dá uma olhada para quem está ao teu lado, diga assim: se está aqui. Não, você ficou sem graça. Irmã Camila, eu não gosto de virar para o irmão que está do lado. Ótimo, no dia que vier outro pregador, você expressa a sua vontade. Hoje eu vou expressar a vontade de Deus. E se ele está me usando assim, você tem que cumprir essa vontade. Aí, irmã Camila, eu já vou virando o olhinho do emoji. Vai virando o olhinho do emoji porque não está entendendo que palavra de Deus é pedagógica. E pedagogia é repetição que gera aprendizado. Quando eu disser 3... você vai olhar para quem está do teu lado e vai dizer: se está aqui, tem déficit. Não contei até 3 ainda e agora quer falar toda hora agora, né? 1, 2, 3, vai! Se está aqui, tem déficit. O que é déficit? Falta de, menos alguma coisa, deficiência. Mas Camilo, o que você está dizendo? Estou dizendo que o Senhor preparou um grande conclave nessa noite para que nós venhamos trazer uma mensagem a todos os deficientes que estão aqui. E os que ficaram indignados em se sentirem comparados com essa palavra, mostram que estão mais enfermos do que outros. E não tem deficiência que indigna maior, que nos indigna mais, do que a que nós chegamos à constatação que não conseguimos mais curar. Davi vai falar algo, Jeremias vai falar a mesma coisa. E ambos vão dizer: em pecado fui gerado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Aí eu te pergunto: pode um feto pecar dentro do ventre da mãe? Não. Do que ele está falando? Está falando da sua natureza caída. Está falando da sua miserabilidade humana.
Do que ele está falando? Ele está falando do que Paulo falou ao escrever Romanos. Romanos 8, se não me engano. Ele vai dizer o quê? O querer bem está em mim. Mas todas as vezes que vou executar o bem que está em mim, de boa consciência, encontro outra lei, isto é, operando nos meus membros, na minha carne. E ela guerreia e milita contra a minha boa consciência. Então, me sinto muito mal, porque o bem que quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero, faço. Miserável homem que sou. Paulo está indignado. Mãe Camila, o que você está dizendo? Estou dizendo que nessa noite Deus reuniu os indignados aqui. Aleluia.